Estamos na terceira ministração a respeito da Páscoa. Tiramos esse fim de semana para trabalhar nessa sexta, sábado e nos nossos cultos de domingo, um entendimento um pouquinho mais amplo e abrangente do que é a Páscoa. Na primeira ministração, nós apresentamos a figura de Jesus, que Paulo chama na carta aos Coríntios de o nosso Cordeiro Pascal, e mostramos como a Páscoa converge no sacrifício de Jesus e na obra da cruz. Na segunda ministração, nós falamos sobre os benefícios, o que isso redundou na primeira Páscoa para o povo de Israel e qual é o paralelo de aplicação espiritual para nós hoje desses mesmos benefícios. Hoje, eu quero compartilhar um pouquinho mais, não apenas sobre a Páscoa apenas. A Páscoa, na verdade, ela tinha uma espécie de segunda celebração, ou uma extensão dela, que era a festa dos pães asmos. Eram 7 dias de celebração. Começava na própria celebração da Páscoa e continuava, prosseguia, durante uma semana inteira. E eu quero apresentar a ideia do que é essa festa e como ela era celebrada. E para isso, nós vamos voltar ao texto base que temos usado em cada uma dessas ministrações. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. O texto diz assim, 1 Coríntios, de 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo faz aqui uma alusão ao fermento, que claramente está conectada à Páscoa. Tanto que ele usa a expressão Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E como veremos daqui a pouco, Êxodo, no capítulo 12, a própria celebração da Páscoa, ela era acompanhada dessa festa dos pães asmos, ou o significado de asmos, os pães sem fermento. Paulo começa a trabalhar a ideia de uma celebração da festa, que envolve não apenas o ritual, a ceia da Páscoa, o participar do Cordeiro na noite inicial de abertura, mas uma festa que se estende por uma semana inteira sem fermento. E a ideia que eu quero trabalhar e mostrar pela aplicação do Novo Testamento, uma vez que hoje nós não celebramos a Páscoa nos moldes em que o judeu do Velho Testamento fazia. Quando o apóstolo diz aqui, celebremos a festa, ele obviamente mostra que o fermento é o fermento da maldade e não literal, sendo tirado dos pães. Ele fala dos asmos da sinceridade e da verdade. Então, há uma aplicação espiritual projetada em cima da simbologia, da tipologia daquilo que eles faziam, que eu e você precisamos entender e praticar. E quero já adiantar o assunto. Paulo faz uma relação, esse é o contexto, nos versículos anteriores e posteriores à declaração do fermento. O apóstolo Paulo estava tratando com o pecado. E a ideia dessa figura de celebração da festa dos pães asmos, uma vez que o fermento está relacionado com a maldade, com a malícia e a figura do pecado, é que a forma de celebrarmos o que Cristo fez por nós na cruz, morrendo, sacrificando-se, para nos perdoar e nos libertar dos nossos pecados, é que agora a gente honre o sacrifício de Cristo. A melhor forma de celebrar essa festa, a melhor forma de celebrar o Cordeiro que é Jesus e o seu sacrifício, é tirando o fermento, é tirando o pecado das nossas vidas. Portanto, o tema da minha mensagem, essa terceira mensagem da nossa série do especial de Páscoa é a festa da santidade. Vamos observar o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito desse assunto, para que a gente possa entendê-la de uma forma um pouquinho mais profunda. Então, eu quero começar a partir do contexto da festa. Nós já falamos isso no primeiro dia e eu quero recapitular. A festa de Páscoa era uma celebração anual da nação de Israel que relembrava a redenção, podemos dizer assim, que eles haviam experimentado. Eles foram libertos do cativeiro, da escravidão no Egito, do jugo de Faraó, e não apenas deixaram de ser escravos, mas
passaram a ser o povo de propriedade exclusiva de Deus. Foram levados e guiados pelo Senhor para fora do Egito para poder servir a Deus como o seu próprio povo, ou como Deus diz lá em Êxodo 19, sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Já mostramos que o Cordeiro é uma figura de Cristo, e a morte do Cordeiro da Páscoa, e a aplicação do sangue dele nos umbrais, falava do sacrifício de Cristo, e o ato de compra e redenção que isso representa para nós. Mostramos que assim como eles, os judeus, estavam debaixo de um tirano, que era Faraó, escravizados por ele, essa também era a nossa condição antes da morte e do sacrifício de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Colossenses 1,13 diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Assim como eles estavam no Egito, que é uma figura do mundo e de um lugar de pecado, e dali foram tirados para uma terra que mana leite e mel, eu e você também fomos arrancados do mundo e do pecado, e Deus deseja nos levar a um lugar onde a gente possa viver a plenitude. O que foi dito sobre eles, né? Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Êxodo 19, 5 e 6, é dito sobre nós em 1 de Pedro 2, 9. Então, eles tinham uma celebração do seu modelo de redenção. A nossa forma de celebrar a Páscoa é reconhecendo o cumprimento dessas figuras na pessoa e na obra de Jesus. No entanto, algo que nós precisamos destacar era justamente a festa dos pães asmos. Não havia Páscoa sem pães asmos e não havia pães asmos sem a Páscoa. Essas duas coisas estão atreladas, essas duas festas, na verdade, podem ser vistas como uma só. E eu quero ler uma porção da palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 12. Eu vou ler do versículo 14 até o 20. Do versículo 1 ao 3, Deus está dando as instruções sobre a Páscoa em si. Mas a partir do versículo 14, nós lemos assim: 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermentos. Vou repetir isso. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. O texto continua e diz: vocês comerão pães sem fermentos desde o dia 14 do primeiro mês, que era o mês de Abib, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto estrangeiro como natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Então, ao olhar para essa declaração, nós podemos e devemos conectar a ideia de tirar o fermento com a sua simbologia, a maneira como o apóstolo Paulo aplica isso para nós. Gosto sempre de repetir que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Na primeira mensagem da série, falamos a respeito das sombras, das figuras que eram projetadas, porque a lei não tinha a imagem exata das coisas, diz Hebreus 10:1, mas sim a sombra de bens vindouros. Então, nesses rituais de celebração, que Deus instituiu para a nação de Israel, eles apontavam profeticamente para aquilo que eu e você temos a responsabilidade de fazer hoje. Eu quero destacar que essa ideia de um pão sem fermento não era totalmente desconhecida da nação de Israel, pelo menos dos seus patriarcas, dos seus ancestrais. Em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 3, nós vemos que quando Ló recebe a visita dos anjos em Sodoma, ele lhes oferece pão sem fermento, pães asmos. Então me parece que isso não era necessariamente algo desconhecido, no entanto, não era a prática. Se alguém já experimentou pão sem fermento, a massa fica dura, fica pesada, É diferente de quando, obviamente, ela está fermentada. Agora, nessa festa em específico, Deus trabalha um conceito tão forte a respeito do fermento, que ele não tinha que ser tirado apenas do pão. Deus disse: o fermento não pode ser achado na casa de vocês. Se alguém, durante esses 7 dias de festa, for encontrado com fermento em casa, mesmo que não colocou no pão, ele será eliminado da nação de Israel. Esse eliminado não era apenas exilado, era
uma condenação à morte, à execução. Então nós precisamos entender a seriedade que foi transmitida. Quando Deus fala a respeito de se celebrar de geração em geração por estatuto perpétuo, Ele não está deixando de reconhecer que chegaria o dia em que o ritual dessa festa dos pães asmos, literal, seria substituído pelo simbólico. Mas ele mostra que mesmo depois que a figura tivesse o seu cumprimento, ele estava falando de algo que era eterno, importante e permanente. Então o conceito de como devemos celebrar a Páscoa hoje já estava sendo projetado nessa figura. Já afirmei e repito, o apóstolo Paulo define aí nos versículos 6 e 7 de 1 Coríntios que o fermento é figura da maldade e da malícia. Aliás, a gente, nesses 3 dias, leu exatamente esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 5, e lemos do versículo 6 ao 8. Mas eu quero ler os versículos anteriores e posteriores para mostrar que o assunto e o contexto que o apóstolo Paulo está trabalhando era a presença de pecado no meio daqueles que a Bíblia chama de santos, dos redimidos. Então, no versículo 1 de 1 Coríntios 5, a gente lê Paulo dizendo o seguinte: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês estão conseguindo a façanha de ganhar dos ímpios, dos não crentes. Ele diz, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, havia alguém dentro da igreja, mantendo um caso com a própria madrasta. O texto diz no verso 2, e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegasses a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O questionamento de Paulo é como que vocês ainda estão ensoberbecidos com esse tipo de problema, como que não está se lamentando esse tipo de prática e de pecado, e como nenhuma providência para que essa pessoa fosse tirada do meio de vocês foi tomada. Nós precisamos prestar atenção nisso. Paulo diz, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É depois de fazer essa afirmação de um problema sério, grave, de uma situação de pecado que precisa ser corrigida, que ele vai declarar no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Essa afirmação que o apóstolo Paulo está fazendo, obviamente relaciona o que ele vai falar a partir de então, a respeito do fermento, com essa prática de pecado. Depois de declarar dos versículos 6 a 8 sobre celebrar a Páscoa tirando o fermento, ele volta a tratar da questão do pecado. Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Ele diz, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. O apóstolo Paulo está trazendo uma palavra que obviamente relaciona a medida severa do Velho Testamento de eliminar quem preservasse o fermento na sua casa, que ele fosse eliminado da nação de Israel, com um princípio que também é aplicado no Novo Testamento, de cortar laços e relacionamento com quem decide preservar na sua vida o fermento do pecado. Ele está dizendo que nós não vamos deixar de relacionar com pecadores, porque senão teríamos saído do mundo, mas com aquele que, dizendo-se irmão, dizendo-se ter sido redimido, dizendo-se ter sido comprado, negligencia deliberadamente a ordem de celebrar a festa da santidade, honrando assim o sacrifício de Jesus. Então, obviamente, nós temos aqui um contexto que mostra exatamente qual era a ideia, não só da festa celebrada nos modos do Velho Testamento, mas daquilo que se espera de nós no Novo Testamento. Nós precisamos entender que, da mesma maneira que alguém que preservasse o fermento na sua casa, mesmo que não colocasse no pão, seria eliminado, nós temos medidas radicais no Novo Testamento em relação a quem recusa parar de pecar, quem recusa se arrepender.
Então o próprio Jesus diz em Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, você e ele sozinho. Se ele te ouvir e se arrepender, você ganhou o seu irmão. Jesus disse, se ele não te ouvir, está lá com o coração endurecido, volta com testemunha, repreende na frente de testemunhas. Se ele ouvir você com as testemunhas, ótimo, você ganhou o seu irmão. Porque o propósito do confronto é sempre a restauração. Mas Jesus disse, se ele não ouvir vocês e as testemunhas, leva o caso para toda a igreja. Se ele ouvir agora a igreja, ótimo, vocês ganharam o seu irmão. Mas se o coração continua endurecido, empedernido, e não se arrepender mesmo diante de uma exortação pública, Jesus diz, considera gentil e publicano. Em outras palavras, desligue do meio de vocês. Eu acho engraçado como a igreja moderna tem tentado, em nome de uma mensagem de amor e graça, vou colocar aspas aqui, porque a instrução do Novo Testamento que prega a mensagem de amor e graça é muito específica sobre isso, mas me impressiona como a igreja moderna tem tentado eliminar das suas práticas o princípio bíblico de disciplina. Paulo, que era o apóstolo da graça, está dizendo como vocês não tomaram uma medida para que esse camarada, vivendo um caso de incesto, continue na igreja sem arrependimento. Como ele não foi tirado do meio de vocês. Porque a ideia de tirar, não apenas como um ato que vem da liderança e toma uma medida de disciplina, mas dos próprios irmãos, que quando entende que alguém está negligenciando o sacrifício de Cristo, brincando com o pecado, eles nem sequer deveriam relacionar-se com essa pessoa. É lógico que em outro texto Paulo vai dizer, não é para tratar como inimigo, é como irmão. As maiores medidas de disciplina ainda têm um propósito de trazer correção e salvação. Quando Deus no livro de Ageu diz que feriu a nação de Israel, no final ele diz assim, e não houve entre vós quem se arrependesse, o que claramente mostra que o propósito da correção era levar ao arrependimento. Mesmo nessa medida extrema, quando Paulo diz, seja esse imoral de Corinto, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, ele limita o juízo no nível do corpo. Satanás só poderia tocar o corpo, ele diz, para que o espírito seja salvo. Quem sabe no leito de enfermidade, sofrendo os ataques contra a carne, houvesse arrependimento e o espírito fosse preservado. Nós não podemos acreditar que esse tipo de medida vai contra o amor de Deus. Ela, na verdade, é uma manifestação do amor de Deus para preservar quem no nosso meio está se perdendo. E um pouco de fermento, Paulo diz, leveda a massa toda. A razão pela qual o fermento não poderia ser tolerado é porque ele sempre se espalha. E nós precisamos entender exatamente o contexto da festa dos pães asmos e a sua aplicação hoje, para chegarmos a um entendimento claro. Qual é o motivo da festa? Falei primeiro do contexto, em segundo lugar, eu quero trabalhar essa ideia do motivo da festa. Se a ideia de tirar o fermento está relacionado com a ideia de tirar o pecado, nós podemos chamar essa festa que celebra a morte do Cordeiro, Jesus, que veio para a redenção dos nossos pecados, nós podemos chamá-la de a festa da santidade. Não se celebra o alto preço pago por Jesus na cruz, brincando com o mesmo pecado do qual ele sofreu tanto para nos resgatar dele. Então essa festa a ser celebrada pode e deve ser chamada uma festa de santidade. É lógico que a gente precisa pontuar aqui que santidade não é requisito para a salvação. No entanto, ela deveria ser a consequência. Não é requisito, mas deveria ser a consequência. É só lembrar daquilo que Jesus, em João 8,11, diz para aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Quando todo mundo estava com pedra nas mãos, prontos para cumprir a execução que a lei de Moisés determinava. Jesus lança a palavra e diz, aquele entre vocês está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz, começando dos mais velhos, que com certeza tiveram tempo e oportunidade para pecar mais. Todo mundo foi deixando a cena e ninguém apedrejou a mulher. Agora, Jesus poderia ter feito isso, porque era sem pecado. Mas ele diz para ela, nem eu te condeno. O que nós precisamos entender é que essa expressão de graça que remove a condenação, não significa que a pessoa que não foi condenada pelo seu pecado esteja livre para continuar pecando. A frase de Jesus é, eu não te condeno. Só que, infelizmente, muitos param só aqui e querem acreditar só nessa parte. Jesus diz, vá e não peques mais. Ele estava dizendo, eu não trago condenação contra você. Eu ofereço misericórdia, graça, perdão. No entanto, a sua atitude diante do que eu estou fazendo por você deve ser de manter-se distante do pecado. Nós precisamos entender esse aspecto.
É a mesma coisa quando falamos a respeito de obras. Eu disse que santidade não é requisito para a salvação, mas deveria ser consequência. Podemos dizer exatamente a mesma coisa a respeito das obras. Em Efésios 2, nos versículos 8 e 9, a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Depois de deixar claro que a salvação é uma experiência de fé, né? A fé, diz Romanos 5,2, é o que nos dá o acesso à graça de Deus e que não tem nada a ver com obras. Depois de deixar isso claro, o versículo seguinte, eu mencionei aqui o 8 e o 9, o versículo 10 de Efésios 2 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se é justo dizer que nós não somos salvos pelas boas obras, é justo também reconhecer que fomos salvos para as boas obras. Se é justo dizer que não somos salvos pela nossa santidade, o que seria impossível sem a própria salvação, nós também podemos reconhecer que fomos salvos para a santidade, a vida de santidade. A Bíblia diz em Efésios 1,4 que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Eu não consigo entender a pregação de um evangelho que perdoa a pessoa do pecado e o deixa confortável para continuar pecando. Isso vai contra tudo que Jesus falou, contra o que os apóstolos falaram, contra o que a palavra de Deus nos ensina. Então, precisamos de fato entender qual é o motivo da festa. Não se celebra o perdão e a redenção dos nossos pecados, brincando novamente com o mesmo pecado de onde fomos tirados. O que se espera de nós é uma resposta de gratidão. Não tem nada a ver com mérito. A graça nos alcançou e ela é um favor imerecido. Mas nós precisamos entender que pode e deve da nossa parte haver uma resposta de gratidão a Deus. Em Lucas 7, dos versículos 36 a 50, nós lemos Jesus explicando sobre um credor que tinha 2 devedores. Um devia só 50 dias de trabalho, o outro devia 500 dias de trabalho. Ambos foram perdoados. Jesus pergunta, quem vai amar mais? E os seus ouvintes respondem, aquele a quem mais se perdoou. Jesus não apenas concorda com eles, diz, pois é, a quem pouco perdoa, pouco ama. A quem muito perdoa, muito ama. Jesus estava falando não apenas da ficha corrida de pecados, mas ele estava falando de uma consciência que nós precisamos ter do tamanho da nossa dívida. Isso tem a ver com arrependimento, que é a única coisa que nos leva a mensurar as nossas faltas. E quando nós temos uma consciência profunda do que foi feito por nós, a nossa resposta de gratidão, de amor, será muito maior. Então é óbvio que Deus não está esperando que a gente pague pelo que Ele fez por nós, senão não seria um ato de graça. Mas Ele espera que haja gratidão, Ele espera que haja um posicionamento da nossa parte, Ele espera que a gente de forma responsável corresponda ao que Ele fez por nós. E a instrução ainda é a mesma, eu não te condeno, mas também acrescida de vá e não peques mais. A redenção do Novo Testamento, assim como do Velho Testamento, também deveria ser celebrada. Interessante notar que Jesus, na sua última ceia com os discípulos, que era uma ceia de Páscoa, ele instituiu a sua própria ceia. Essa se torna agora a forma como eu e você passamos a celebrar a redenção. Não seguimos os ritos de Páscoa que os judeus do Velho Testamento faziam, mas seguimos a instrução do Senhor Jesus para celebrar o nosso modelo de redenção. E eu quero ler o conhecido texto de 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Onde o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Atenção para a frase, em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Jesus fala sobre fazer em memória dEle, recordar dEle, Ele não estava preocupado em cair no absoluto esquecimento, ou que a gente tivesse alguma espécie de amnésia, mas Ele está falando de manter viva uma consciência. Recordar o alto preço, o grande sacrifício feito por nós, nos manteria conectados com a nossa responsabilidade de corresponder em gratidão com santidade. Então, nessa instrução, claramente nós vemos que essa era a forma de celebrar a redenção. Jesus diz, todas as vezes que vocês comerem o pão ou beberem do cálice, do fruto da vida, vocês estão anunciando a morte do Senhor.
Paulo está falando a respeito do que fazemos para com o Senhor Jesus. Vocês estão anunciando a morte. É uma recordação contínua do que Ele fez por nós. E o texto diz até que Ele venha. Nós precisamos entender que a redenção começa na primeira vinda de Jesus e termina na segunda vinda, no seu retorno. E nós precisamos entender que o propósito da ceia é lembrar uma obra que foi começada, mas que ainda não está concluída. E a razão pela qual precisamos lembrar que não está concluída é porque temos que corresponder com Deus. Paulo escreve aos Filipenses e diz, desenvolvei a vossa salvação. Aquilo que Deus começou em nós precisa ganhar corpo, precisa ganhar expressão, não pode, não deve ser abortado. Então, o que eu entendo é que Paulo, em função desse raciocínio, vai estabelecer agora as próximas regras. Olha o versículo 27 que nós não lemos. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será réu de juízo. Quando continuamos lendo o texto, nós vamos perceber que o juízo estava se manifestando na igreja de Corinto. E daqui a pouco nós vamos falar das consequências de se observar ou não a prática correta da celebração dessa festa neotestamentária. Então ele está dizendo que não se podia comer o pão ou beber do cálice de modo indigno. O que é modo indigno? Nós, obviamente, precisamos olhar o contexto todo. O apóstolo Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e assim beba do cálice. Por que a necessidade de um autoexame? Por que essa necessidade de uma avaliação? Porque essa dignidade do comer ou do beber tinha a ver com o estilo de vida. Nós não estamos dizendo que o homem é digno diante de Deus por si mesmo. Dignidade nos foi oferecida diante do Senhor pelo sangue da cruz e por causa da justificação. No entanto, nós precisamos entender que quando pecamos, estamos maculando aquela justiça que nos foi comunicada e transmitida. Não é difícil entender essa lógica. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Significa que o crente que recebeu a justiça de Deus pela fé na obra da cruz, quando peca, ele macula essa justiça. E ele novamente precisa ir ao Senhor em arrependimento, para que seja não só perdoado, mas para que a injustiça seja removida. Então a injustiça do pecado nos faz mais uma vez indignos. A Bíblia não está dizendo que porque pecamos não podemos cear. Mas a Bíblia está falando de gente que pecou e não se consertou com Deus. O pecado, tanto no hebraico, a língua em que foi escrita o Velho Testamento, como no grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, ele dá a ideia de perder o alvo. Nós precisamos entender que o crente nascido de novo, regenerado, ele não necessariamente quer pecar, mas muitas vezes há um tropeço, há um desvio de rota. E quando isso acontece, nós deveríamos imediatamente nos arrepender e consertar com Deus. Não estamos falando desse tipo de tropeço que é imediatamente consertado. Estamos falando daquele tipo de queda onde, de forma deliberada, nos recusamos a arrepender ou consertar. Escolhemos permanecer na condição do pecado. É isso que nos faz indignos. Agora, se o fermento é a figura da maldade, da malícia e do pecado, e nós nos recusamos a tirá-lo, nós não estamos celebrando a festa nos moldes de Deus. Mas se estamos decididos a lançar fora o fermento, não é guardar para pegar depois, é lançar fora. Então nós estamos demonstrando um nível de comprometimento com Deus que vai manifestar honra para com Ele. Porque a ideia para mim é muito clara. Em Êxodo, no capítulo 34, no verso 25, Deus diz, não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Deus está dizendo que a ideia do sacrifício de Jesus, derramando seu sangue por nós, não combina com a presença do fermento, que é o pecado. Por quê? Porque você não pode celebrar a morte de Jesus, a redenção de Jesus, para te livrar dos pecados, permanecendo em pecado. Não faz o menor sentido. Então, há uma festa de santidade, que honra e glorifica o Senhor Jesus. Agora, estabelecido esse segundo fundamento, primeiro falamos do contexto da festa para entender a tipologia dos pães asmos, agora falamos do motivo da festa, que redenção se celebra em santidade e correspondência. Eu quero terminar em terceiro lugar, falando a respeito das consequências de se observar ou não aquilo que Deus tem estabelecido como um padrão. Né? Então, qual era a consequência de se observar esse padrão de santidade que se espera de nós?
A palavra de Deus nos mostra algo extraordinário. Eu quero citar aqui, a explicação do entendimento bíblico, que para mim é a mais acurada que encontrei até hoje. John Bevere, no livro Kryptonita, diz que a santidade não é um fim em si mesma. Ela é uma ponte que nos leva à intimidade com Deus. Nós precisamos entender isso. Muita gente tem buscado a santidade pela santidade. Ela não é um fim em si mesma. Santidade deveria ser uma ponte para o lugar de relacionamento e intimidade com Deus de forma diferenciada. Isso para mim fica muito claro e evidente na Bíblia. Deus quer intimidade com o homem. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós precisamos entender que Deus cria e estabelece o homem lá no Jardim do Éden. E eu gosto de brincar que Ele não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todo dia Deus os visitava. Todo dia. Deus estava deixando claro: eu quero ter um relacionamento contínuo, íntimo, permanente com vocês, seres humanos. Mas o pecado criou desconexão. Quando Adão pecou, a pergunta que Deus faz para ele não é: o que é que você fez, Adão? A pergunta que lemos lá em Gênesis é: aonde você está? Minha leitura disso. Deus está dizendo, basicamente, o problema não é o que você fez, Adão. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. O pecado gera distância e separação. Isaías 59, nós lemos que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça. Deus é um ser santo e não compactua, não mistura com o pecado. Sua natureza é incompatível com o pecado. É que nem água e óleo não se misturam. Então, para que Ele possa ter intimidade conosco, nós precisamos vir na mesma sintonia. E quando estamos em pecado, não é possível ter esse nível de conexão. A definição bíblica de pecado é a quebra da lei. Então, o contraponto disso, quando falamos de santidade, é a obediência à lei. Agora, olha o que Jesus diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele não apenas fala de que devemos demonstrar amor a Ele, andando em obediência à sua palavra e aos seus mandamentos, mas ele também diz assim: e eu também o amarei e me manifestarei. Em outras palavras, me revelarei a Ele. Jesus está dizendo que se nós o honrarmos com esse comprometimento com a sua palavra, Ele vai se manifestar. Santidade é uma ponte para a intimidade com Deus. E 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 18, o apóstolo Paulo começa a fazer citações e aplicações de textos da velha aliança, onde Deus claramente sinalizava qual era o seu propósito para nós, quando falamos pelo menos na perspectiva de relacionamento. Ele diz o seguinte, vou começar no 16. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Estou lendo a metade do texto em diante. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Obviamente Deus está dizendo, eu não quero ser um Deus distante. Eu quero estar próximo, junto e misturado. No 17 Deus diz, por isso, para que isso seja possível, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura e eu vos receberei. É claro a exigência de santificação aqui, para que o projeto de intimidade continue. Então ele diz no verso seguinte, o 18, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então ele abre o próximo capítulo, versículo seguinte, é o mesmo contexto, é a mesma ideia. Ele diz o seguinte, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Quais são as promessas? Habitarei e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Eu os receberei. Eu serei para vocês pai, vocês serão para mim filhos e filhas. Todas são promessas que indicam o anseio dele de se revelar de maneira próxima e pessoal. Tendo, portanto, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que deveria mover cada um de nós a buscar o aperfeiçoamento da santidade é justamente a possibilidade de desfrutar dessas promessas de um nível de intimidade como não experimentamos ainda. Nós precisamos entender qual é a consequência de se caminhar em santidade. Santidade, vou repetir mais uma vez a declaração do John, não é um fim em si mesmo, é uma ponte para a intimidade com Deus. Deus não apenas quer que a gente manifeste gratidão pelo que Ele fez por nós, através da obra de Cristo na cruz, mas Ele quer que a gente demonstre gratidão pela obra de Cristo, para que a gente se mantenha próximo e conectado a Ele. Para que o projeto de Deus, desde a criação do homem, que é ter comunhão e relacionamento com Ele, seja possível, seja viabilizado. Então, há um grande lucro em praticarmos
essa festa dos pães asmos, a festa da santidade, e manter o pecado longe de nós. Não apenas honraremos aquilo que o Senhor fez por nós, mas poderemos desfrutar dele numa medida diferenciada. O nosso relacionamento vai poder crescer e progredir. Nós vamos nos desenvolver, nos aperfeiçoando em santidade para experimentar mais de quem Deus é e daquilo que Ele tem para as nossas vidas, para cada um de nós. No entanto, também há consequências de não se tirar o fermento. Também existem consequências negativas, é óbvio, a respeito da decisão de preservar o fermento. E eu quero ler o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Voltando agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, eu quero ler a partir do versículo 28. O apóstolo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora olha a explicação dele. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Uma alusão aos que já haviam falecido. Ele diz no verso 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Obviamente, ele está falando sobre gente que come e bebe juízo para si, quando participa deliberadamente da ceia, de modo indigno. Então, nós precisamos entender que trazer fermento para a nossa vida significa uma consequência negativa. Haverá juízo. Muitas pessoas estão tentando tirar do Novo Testamento a ideia e o conceito do juízo. Tenho visto pregadores modernos tentando empurrar isso. Não, isso é coisa do Velho Testamento. E, normalmente, eu, de forma irônica, digo, alguém tinha que ter avisado Ananias e Safira em Atos 5. Porque se juízo é coisa do Velho Testamento, os dois morreram à toa. Alguém tinha que ter avisado o imoral de Corinto, que Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Se isso não é juízo, seria o quê? Um cafuné espiritual. Nós olhamos para as Escrituras e percebemos claramente no Novo Testamento a presença de juízo. Até porque o caráter de Deus não mudou. As pessoas, muitas vezes, quando vão tentar separar e fazer uma distinção de lei e graça, elas tentam criar uma ideia, quase como se o Deus do Velho para o Novo Testamento tenha se convertido. Quando a Bíblia nos apresenta a imutabilidade de Deus, Ele é o mesmo. Seu amor é o mesmo. Sua justiça também é a mesma. Ele está dando todos os recursos para que alguém não precise ser julgado. Mas quando essa oferta toda, feita pelo próprio Deus para evitar juízo, é deliberadamente negligenciada, é óbvio que o juízo vai se manifestar. E nós precisamos entender a dimensão. Ele está falando de gente que estava fraco e doente no seu corpo. Ele está falando de gente que teve morte prematura, porque estava sendo julgado por brincar com o pecado. Não podemos ignorar a seriedade disso. Agora, eu tenho visto alguns crentes que quando percebem a seriedade do juízo para quem ceia de modo indigno, para quem quer celebrar a festa dos pães asmos, a festa da santidade com fermento, eu tenho visto uma atitude da parte de alguns, onde eles começam a perceber que a coisa é séria, então eles escolhem não cear. E eu acho muito, muito curioso, né, para não dizer tragicômico, esse tipo de atitude. Porque a Bíblia nunca diz para o homem examinar e não comer. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e coma. O propósito do exame não é evitar a ceia. O propósito do exame é localizar qualquer possível indignidade do pecado. Com qual propósito? Para que a gente lance o fermento fora, para que haja conserto. E depois de haver o conserto com Deus. Então agora, debaixo da dignidade do sangue de Jesus, da justiça de Cristo, a gente possa participar da ceia. Agora, quando alguém decide não cear, ela está dizendo o seguinte, eu respeito a ceia. É um respeito egoísta. Ele, na verdade, não quer ser julgado. Então ele diz, então eu não vou cear. Mas essa pessoa que está demonstrando respeito à ceia, vou botar aspas aqui, está cuspindo na cara do Senhor Jesus. E está dizendo para ele, não importa o preço alto que o Senhor pagou para me redimir. Eu me recuso a me consertar com o Senhor. Eu prefiro ficar em pecado e não tomar a ceia. Então essa atitude é no mínimo insano. Aí vejo líderes proibindo outros de participar da ceia como uma espécie de punição. Não vejo base bíblica para isso também. A palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. Quem tem que se examinar é a pessoa. E se ela negligenciar o princípio bíblico do exame e participar de forma errada, quem trata com ela é Deus. Jesus deu a ceia para Judas, que estava possuído do próprio Satanás, e não negou a ceia para ele. Eu nunca nego a ceia para ninguém, mas advirto sempre o nosso povo. Se nós brincarmos com o assunto, seremos julgados. E precisamos entender a seriedade disso, porque não se celebra
a redenção dos pecados, voltando à prática do pecado. Ao olhar para as Escrituras, eu percebo que da mesma forma que no Velho Testamento quem fosse encontrado com fermento seria eliminado, Deus, no Novo Testamento, está disposto a eliminar essa pessoa que recusa lançar fora o fermento da maldade, da malícia e do pecado. Deus não tem prazer numa igreja que tolera o pecado. Porque quando não lançamos fora, mesmo que pessoalmente não estejamos preservando o fermento, mas começamos a dar acolhida, apoio e suporte a quem não quer lançar fora o fermento, nós vamos desagradar a Deus. Exemplo disso, vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 19 e 20. É importante a gente reconhecer que aqui se trata de palavras do próprio Senhor Jesus. E não apenas o Senhor Jesus falando, mas ele está falando depois da sua morte, depois da sua ressurreição, do evangelho estar sendo pregado, das igrejas terem sido estabelecidas. E ele está falando das igrejas da Ásia, a igreja dos gentios. Portanto, não tem como deixar de reconhecer que isso é nova aliança, é tempo da graça. E nesse contexto de Apocalipse capítulo 2, nós lemos o seguinte, a carta à igreja de Tiatira, uma das 7 cartas às igrejas da Ásia, dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, em primeiro lugar, não estamos falando de crentes que não tinham nada, né, de dedicação ao Senhor. O Senhor começa elogiando eles. Mas ele diz assim, tenho porém contra ti, versículo 20, o tolerares, que é essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Deus está dizendo que o problema da igreja não era fazer as mesmas coisas que essa mulher fazia, mas era tolerar que essa mulher continuasse fazendo aquilo que fazia. Então o Senhor não tem prazer numa igreja que tolera o pecado. O Senhor não tem prazer em gente que preserva o fermento ou dá acolhida e cobertura para quem quer que seja que esteja fazendo isso. Quais são as medidas que o próprio Deus decide tomar? Versículo 21 a 23. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Porque nós não somos aceitos diante de Deus no sentido de salvação pelas obras, não significa que as nossas obras não serão julgadas. A Bíblia fala o tempo todo que depois da nossa salvação, nós seremos julgados pelas nossas obras. Mesmo aqueles que não aceitarem salvação serão julgados pelas obras. Então essa ideia de que estamos debaixo da graça, podemos fazer o que quiser, é uma grande mentira, é um grande engano maligno. Eu já vi gente dizer, não, essa mensagem é ameaçadora, chame ela do que quiser, ela vem da boca do Senhor Jesus. Se você não pode aceitar isso, você não pode se classificar um seguidor dele. É simples assim. Obviamente, estamos aqui para falar do amor de Deus e do amor que devemos a Ele. Mas não podemos acreditar que o Evangelho é algo com o qual a gente brinque. A festa da santidade é a maior celebração que eu e você podemos ter diante de Deus, honrando tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Jesus claramente mostrou que uma pessoa que não se arrepende, em níveis diferentes de confronto e disciplina, ela tem que ser desligada. Ele é o primeiro a ensinar isso, ele é o primeiro a dar exemplo, dizendo que aplicaria juízo sobre essa mulher e os envolvidos com ela. Ele começa falando sobre prostrá-la de cama, sobre matar os filhos. Estamos falando de juízos diferenciados. Isso precisa trazer temor ao nosso coração. A Bíblia diz que temos que aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Tem muita gente acreditando que a obediência é baseada só no amor. Isso não é verdade. O amor, com certeza, deveria ser o nosso combustível primário, principal. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No entanto, o amor a Deus nunca excluiu o temor, mesmo no Novo Testamento. A Bíblia fala sobre o temor de Cristo. Significa que na nova aliança continua havendo temor. E temos que aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Começa com amor, mas não exclui o temor. Então, para concluirmos, eu não acredito que a mensagem de santidade é um peso. Uma vez alguém me disse, justamente por estar pregando a mensagem de santidade, essa pessoa me disse, você está pregando o evangelho pesado. Eu falei, pesado para você que não quer compromisso. Porque a ideia da palavra de Deus não é essa. Quando nós olhamos a declaração do apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, versículo 3,
A palavra de Deus claramente diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Agora, as pessoas estão tentando pregar um amor que Deus tem por nós, que nos isenta de guardar os seus mandamentos. Conversa, isso não existe. A Bíblia diz, esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ele diz assim, ora, os seus mandamentos não são penosos. Essa palavra penosos, ela significa pesado, literalmente, um peso pesado. Guardar seus mandamentos, de acordo com a Escritura, não é pesado. Pesado é para quem não quer compromisso com Deus. Agora, precisamos entender que se nos dispomos a andar nesse lugar de honrar ao Senhor, teremos o auxílio do Espírito Santo, teremos a manifestação da graça de Deus em nosso favor. Ao olhar para as Escrituras, eu percebo que cada um de nós tem a responsabilidade, o dever, eu não chamaria isso por nenhum outro adjetivo, temos a responsabilidade e o dever de corresponder com Deus, de corresponder com a obra de Deus, de corresponder com aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Uma frase que fala para mim muito forte a respeito dessa responsabilidade que nós temos. Né? Ela, para mim, está lá definida muito bem por Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 27. E eu termino com essa declaração. Ele diz, vivei acima de tudo. É como se ele falasse, bote isso no mais alto nível de prioridade. Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo é honrar aquilo que foi feito por nós. É responder aquilo que Ele fez por nós. Não é tentar merecer o seu amor. É dedicarmos ao Senhor, porque Ele merece o melhor da nossa parte. Assim se celebra a Páscoa. Se você já foi alcançado por Jesus, se você já viveu a redenção, experimentou Jesus como o Cordeiro Pascal e quer honrá-lo, precisa entender a importância de viver uma vida de santidade. Eu quero te encorajar a crescer nisso. Nós temos um curso gratuito disponível na plataforma da nossa escola, escola.orvalho.com, chamado O Impacto da Santidade. São 4 horas de ensino, dividido em 11 aulas, que pode te ajudar a avançar no entendimento e na prática da santidade. Mas eu quero concluir aqui, terminando e apelando ao seu coração. Demonstre um posicionamento radical de compromisso com Jesus, porque é assim que se celebra essa festa. Mas, se você ainda não deu nem o primeiro passo, de entender o que é que Jesus fez por você, de render sua vida ao senhorio dele, de arrepender-se dos seus pecados e buscar salvação. Então, eu quero te encorajar a estabelecer esse nível de conserto agora mesmo, aonde você estiver. Eu tenho certeza que enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo de Deus está agindo, está falando no seu coração. E eu sei que você sabe, nesse momento, que Ele está te chamando para ser dele. Não é mero e simplesmente para ir para uma igreja, te chamando para ser dele, do próprio Jesus. E nesse dia especial de Páscoa, que Deus usou talvez como desculpa para fisgar a sua atenção, para te fazer parar, pensar e refletir sobre esses assuntos. Eu quero te encorajar a tomar o que aqui nós normalmente classificamos como a decisão mais importante da sua vida. Entregar sua vida a Cristo. Algo que falamos desde a primeira mensagem da série, é que Deus dizia, coma do Cordeiro da Páscoa no mesmo dia, na mesma noite. Não deixe para o dia seguinte. Porque esse é o tipo de decisão, participar de Cristo, desfrutar de Cristo, que nós não deixamos para depois. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. A Bíblia também diz lá no livro de Hebreus, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. E nessa hora eu tenho certeza, Cristo está chamando você para render-se a Ele. Não importa o quão suja espiritualmente esteja a sua vida. Não importa o tipo de pecado que você cometeu. Em Isaías 1,18, Deus diz ainda que os vossos pecados sejam como escarlate ou carmesim. Eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Escarlate e carmesim eram 2 tipos de tintura que eram impossíveis de ser removidos dos tecidos. Deus está dizendo, não tem sujeira na sua vida espiritual, não tenha nada que tenha manchado ou encardido você, que eu não possa remover. Tudo o que você precisa é arrepender-se e vir a Ele. Ele morreu pelos seus pecados. E o que Ele mais quer é tirar os seus pecados. Não apenas aqueles que você já cometeu, mas até mesmo os futuros pecados que seguiria cometendo se permanecesse escravo do pecado. Ele quer fazer uma obra transformadora na sua vida agora mesmo. E o meu convite a você, deixe o Senhor Jesus entrar.
deixe o Senhor Jesus fazer a diferença. Você pode, nesse exato momento, se expor a Ele e permitir que Ele mude e transforme a sua história. Como? A Bíblia diz, em Romanos 10, se no teu coração creres, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Às vezes a gente fala só da morte de Jesus. Mas a Bíblia diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós ainda estamos nos pecados. Porque uma morte que não fosse seguida de ressurreição seria uma obra incompleta. Mas a Bíblia diz, se no seu coração você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor, você vai ser salvo. Você será salvo. Então, nesse momento, se você consegue crer na morte de Jesus, no sacrifício dele por você, e eu sei que a palavra que você ouviu, ela provoca, produz fé. Se você consegue responder em arrependimento e fé nesse momento, então eu quero te convidar a passar para o próximo nível. O primeiro nível é crer no coração. O segundo é confessar. O verbo confessar significa reconhecer com a sua boca que Jesus é o Senhor. E talvez porque isso seja novo para você, eu quero te ajudar a fazer essa oração. Talvez tenhamos pessoas nos assistindo que se afastaram de Jesus, que um dia tomaram essa decisão, mas por diversas razões que não cabe aqui tentar enumerar, entender ou explicar. Você se afastou, se distanciou dele. No entanto, você tem hoje, nesse momento, a oportunidade de voltar. E eu creio que você sabe que ele também está te chamando de volta. E você pode se unir conosco nessa mesma oração. Então você quer tomar essa decisão, eu vou pedir duas coisas. Primeiro, que você repita essa oração em voz alta comigo. Se você está num ambiente onde não está confortável, falar tão alto, né? Verbalize isso no menor volume possível, mas tente fazer uma declaração verbal e não apenas na sua mente. A segunda é que depois dessa oração que nós vamos fazer juntos, se você quiser permitir que nós possamos te ajudar ou providenciar pessoas para entrar em contato com você, caso você não seja de Curitiba e região, talvez não seja a nossa igreja que vai fazer esse contato, mas temos relacionamentos com igrejas no Brasil todo, nós podemos ajudar você. Então, eu pediria que a próxima coisa depois da oração é que você entrasse nesse link abaixo, que está aparecendo para você aí na tela. Você pode ou digitar, o link aparece, ou você pode fazer uso do QR Code que está aparecendo aí, ele vai te transferir para uma página onde você pode deixar os seus dados. E nós vamos ter gente não apenas orando por você, mas tentando te ajudar a manter-se firme nessa decisão que você está tomando nessa hora. Vamos orar? Declare comigo, Senhor Jesus, eu reconheço nesse dia que sou um pecador. Eu reconheço nesse dia o Senhor como Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu creio naquilo que o Senhor fez por mim, morrendo em meu lugar naquela cruz, para me salvar e me redimir dos meus pecados. Eu hoje não apenas decido crer, mas me aproprio pela fé do teu sacrifício em meu lugar. Eu tomo posse disso. Eu faço meu os benefícios do teu sacrifício pela fé. E pela mesma fé eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu entrego nas tuas mãos o controle da minha vida. Eu desisto de ser senhor de mim mesmo. E eu te confesso a partir de hoje, o meu Senhor, o meu dono. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ao teu controle. Eu peço que o teu Espírito Santo me guie no caminho da verdade a partir desse dia. Eu oro que eu possa te conhecer cada dia mais, de forma progressiva, e desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu recebo Cristo e a sua salvação completa. Invoco o seu nome e toda a redenção que há nesse nome. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Se nós estivéssemos no modelo normal de cultos, não só na transmissão online, você veria uma multidão aqui aplaudindo, gritando e celebrando a sua decisão. Mas mesmo sem poder ouvir esse tipo de festa aqui embaixo na terra, acredite, a Bíblia diz que é uma grande festa nos céus. Porque você é uma aquisição de valor
importante para o Deus que te ama mais do que sua mente pode mensurar. E hoje, se você de forma sincera entrega a Ele o controle da sua vida, acredite, você não está sozinho. Ele vai acompanhá-lo, Ele vai dirigi-lo. Procure adquirir uma Bíblia que você possa ler todos os dias. Procure uma igreja, né, que expresse esse tipo de fé, né? Nós normalmente recomendamos o que estamos mais familiarizados. Procure uma igreja evangélica, né, com a qual você possa, né, se unir, participar, ser orientado, ajudado, acompanhado. E descubra que é uma grande família, seguindo na mesma jornada, no mesmo caminho, em direção a uma salvação eterna. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.